Está, Dr. Mário Correia. Ora bem, meus caros amigos, confrades, os que estão aqui presentes e os que não estão presentes, mas que nos possam estar a ver, as minhas primeiras palavras são para os cumprimentar e para agradecer a vossa presença. Não é? Eu queria dizer-vos que, portanto, nós estamos agora na segunda temporada destas provas através da plataforma Zoom, numa altura em que nós estamos a fazer anos. A nossa confraria, dentro de dias, é no dia 16 deste mês, está a fazer 33 anos. Parece pouco, mas é muito para confrarias. Já outro dia eu disse isso, durante o Estado Novo não houve possibilidades de se fazer confrarias. A nossa foi feita há exatamente 33 anos. Eu quis falar disso porque é uma data que nós costumamos comemorar. Este ano não vamos comemorar, mas fica aqui um pensamento e um agradecimento àqueles nossos confrades que nos antecederam, que tiveram a ideia de fundar a confraria e que continuou depois deles, e cá estamos, numa altura bastante complicada, procurando fazer o que é possível. Ora bem, nós estamos então, estava eu a dizer-vos, na segunda temporada de Zoom. Desta vez, continua a ser à quarta-feira. Estamos a fazer a programação para o primeiro semestre deste ano. São 22 quartas-feiras até ao dia 30 de junho. Vamos ter, portanto, em cada sessão há 2 confrades, vamos ter 40 e tal confrades a apresentarem os seus vinhos. Nós já temos muitas inscrições e vamos continuar a receber mais, de maneira a dar possibilidades a todos os confrades de mostrarem aquilo que têm em casa. Também vai haver, nós somos uma associação cultural, nós defendemos a marca Vinho Verde e, portanto, a marca Vinho Verde não é só o vinho, embora o vinho seja a coisa talvez mais importante que nós estamos aqui a glorificar. Mas o vinho verde é a região demarcada, é o património, é a história, sobretudo até o recordarmos e homenagearmos àqueles que nos antecederam no fabrico e na produção do vinho, onde as ordens religiosas têm um papel fundamental. Se não fossem essas ordens religiosas, se calhar hoje não tínhamos o vinho que temos. O professor Gonçalo, na última sessão, mostrou aqui alguns aspectos da atuação dos beneditinos em termos da produção do vinho verde. É uma coisa muito interessante, mas ele vai voltar mais a este tema. Eu estava a dizer, somos a Associação Cultural, portanto, eu faço questão que em todas as nossas sessões haja um ponto, uma pegada histórica, ou então qualquer coisa que tenha que ver com o vinho, porque só serve para nós cada vez apreciarmos mais esta iguaria sem par. E hoje eu pedi ao professor Zé Maia Marques, aí está ele, que é um historiador e um antropólogo nomeado. Como vocês sabem, ele, além de ser licenciado em História, é mestre em Antropologia pela Universidade do Minho e também é técnico superior de História e é um dos responsáveis, o responsável mais pelo património da Câmara Municipal da Maia, onde dirigiu o Departamento de Cultura, Turismo e Património Histórico ou Cultural. Tem dezenas de livros publicados, muitos estudos feitos. É uma pessoa extremamente interessante, que muito sabe sobre aquilo que diz, está ligado ao vinho, e que vamos hoje ouvi-lo. É uma surpresa que eu tenho para vocês, vai ser agradável. Professor Gonçalo, professor engenheiro Manuel Vieira, eu não tenho mais nada, se quiser dar a palavra ao professor Zé Marques, pode fazê-lo. Agora é consigo, ao engenheiro Manuel Vieira. Muito bem. Então, por acaso eu acho que já foi apresentado pelo ilustre grão-mestre, portanto não tenho mais nada a dizer, passo a palavra ao Sr. Dr. José Marques, faz favor. Muito obrigado, agradeço imenso o convite. Eu intitulei genericamente estas intervenções que irei fazendo ao longo destes próximos meses, conversa sobre o vinho. E hoje vamos falar
sobre o vinho na poesia. Vou precisar de compartilhar a tela, porque tenho aqui um pequeno PowerPoint, mas não tem som, portanto não deve haver problema. Já está. Pode... Penso que já estará. Pronto. Como nós temos tempo contado, eu utilizo a ditadura do papel. Portanto, leio. É melhor ler do que começar a falar e depois, quando chegar ao fim, não ter dito metade do que queria. Em Portugal, como no resto do mundo, o vinho é elemento fundamental desde muito cedo na história. A arqueologia e a documentação histórica são disso testemunho. Mas também o mostram muitos traços enormes e profundos que o vinho e a vinha deixam na nossa cultura, quer popular, quer erudita. Um ícone que o demonstra, esta cena agrícola do Apocalipse do Lourvão de 1189, onde vemos as vinhas, a vindima e depois, embaixo, o trabalho do lagar. Um outro ícone que o prova, o quadro Festejando São Martinho, de José Malhoa, pintado em 1907. Portanto, com 600 anos de diferença, ou mais de 600 anos de diferença do anterior. E sempre o vinho. Aliás, se calhar um dia destes, voltaremos ao tema o vinho e a arte. E ninguém lhe fica indiferente. O austero Dr. Salazar, para além de promover uma célebre campanha para consumo do vinho, era ele próprio produtor entusiasta, ainda que de pouca monta. Mas passemos então ao vinho e à poesia. Podia estar aqui convosco horas a fio, dias seguidos, a ler trechos interessantíssimos e importantíssimos para a história e a etnografia do vinho. Como temos o tempo contado, terei de selecionar e muito. Comecemos por Gil Vicente. Normalmente consagrado como o primeiro grande dramaturgo português, escreveu um espetacular relato da fome que em Portugal graçou em 1522, a que ele chamou O Pranto de Maria Parda, escrito exatamente nesse mesmo ano. A protagonista, apreciadora da boa pinga, percorre as ruas de Lisboa, estranhando tão poucos ramos nas tabernas e o vinho tão caro, e ela que não podia viver sem ele, como refere o autor, lamentando-se a determinada altura. Que foi do... Eu não sou um bom dizer, nem sequer razoável, de maneira que vocês façam de conta que está aqui um grande profissional. Muito bem. Que foi do vosso bom vinho e tanto ramo de pinho, laranja, papel e cana, onde bebemos Joana e eu 101 cinquinho. E mais adiante, ó Rua da Mouraria, quem vos fez matar a sede pela lei de Mafamed com a triste de água fria? Ó bebedores irmãos, que nos presta ser cristãos, pois Deus nos tirou o vinho. Quero ir às taberneiras, taberneiros, medideiras, peço perdão, taberneiros, medideiras, que me deem uma canada sobre meu rosto fiada a pagar lá pelas eiras. Mas Bocage, também ele, relata-nos um curioso episódio entre um franciscano e um bêbado num interessante epigrama. E rechonchudo franciscano desenrolava um sermão e, de fronte, por acaso, lhe ficava um beberrão. Tratava dos bens celestes proferindo. Ouvintes meus, peditas de imensa glória para os justos guardam Deus. Falsos momentâneos gostos há neste mundo mesquinho, mas no céu há bens sem conto. Pergunta ao bêbado, e vinho? E Nicolau Tolentino escreve uma carta em verso a uma dama que lhe havia oferecido vinho da Madeira, agradecendo e dando-lhe de conselho, não o beba, vede porquê. De fino licor mandastes a minha cava prover, a vossa mão generosa sabe dar como escrever. Deixo o velho Anacreonte hoje metido a um cantinho, sua mesa nunca teve
Tão bons versos, tão bom vinho. Já se perturba a cabeça, já tenho emprestadas cores, já começam a esquecer-me as moléstias e os credores. O tal Horácio enganou-se, não conheceu a parreira, não se chamava Falerno, se era bom, era madeira. É bom, mas tira o juízo, mandai-mo em vez de o beber. Não se arrisque neste jogo quem tem tanto poder. Portanto, ele sugeria à senhora, não o beba, mande-o para cá, porque assim faz mal. Almeida Garrett escreveu o poema São Martinho, que a determinada altura diz: e os assobios, e a risota? Oh, fossem descarros e chapadas, e não me visse agora tão murcho, almejando garrafas. E aí, tudo em falso. Condoei-vos de mim, festiva malta, galhofeira caterva do vinícefro Plácido Mondego. E com piedosas falsas, à saúde bebei, antes por alma. Do pobre irmão, caríssimo, que Xuxa cá de longe pelos dedos, de vossos gestos goza, e aposentado, inválido, chupista, só folga na taberna. O bracarense João Penha dedica um soneto a um abstémio. Também temos que pensar neles. Eu ando de escudo e lança desde os tempos que lá vão, em defesa de um pagão, o bom Deus da beberança. Um bom assunto não cansa, e esse é belo que mais não, pois que um homem beberrão no azul dos sonhos se lança. Se fui amigo do cacho, não me ralhes por quem és, pois que a tal respeito eu acho, que vês tudo de través. O papel da água é baixo, bebe-a o asno e lava os pés. O Bramão de Almeida deixou-nos um curioso e algo anticlerical soneto que intitulou O Milagre das Bodas de Caná. E vejam a analogia que ele faz do episódio das bodas de Caná e da situação no final do século XIX. Jesus e os seus estavam abancados festejando umas bodas em Caná. Eis se houve a meia festa que não há mais vinho. Alguns estavam consternados. Então se ergue Jesus, manda aos criados que encham de água umas talhas que viu lá, e quando as mesmas transbordavam já, retira delas vinhos perfumados. Ouvindo o caso a vários linguareiros, muitos há que se prostram pelos cantos, adorando Jesus como rafeiros. Mas de onde a admiração? De onde os espantos? O mesmo fazem hoje os taberneiros e mais não têm pretensão a santos. Portanto, os taberneiros também faziam o seu milagre de Caná, transformando a água em vinho. Sigo para o final com dois poetas maiores da poesia portuguesa injustamente esquecidos. Dois minhotos de primeira água, um de nascimento, outro de adoção. António Manuel Couto Viana, vianense ilustre, com quem tive o prazer de conviver nos últimos anos da sua vida, também escreveu sobre o vinho. Eis a sua elegia, evocando o ciclo da videira como o ciclo da vida. Foi em setembro, em pleno odor do mosto, trouxeram a toalha de alvolinho que lhe enxugou e desenhou o rosto, não em sangue, mas em vinho. Deu-lhe o lagar o derradeiro leito, perto calou-se a voz de uma guitarra, e vieram lançar sobre o seu roxo peito 4 folhas de parra. Ébria, a terra enlaçou o seu corpo moço e frio, tombavam bagos de uva sobre a cova. Mais tarde, maternal, vinha a chegar o estio, o devolveu ao sol numa videira nova. Pedro Homem de Melo, de quem o nosso confrade Zé Maria Lacerda e Megre diz ser o maior poeta lírico do século XX, deixou-nos esta marcante canção vermelha. Aquela mão que me estendeste, aquela mão que me estende tantas taças de cristal, brancas, rubras, é que entende porque rezo e rezo mal. Vinho branco, vinho tinto, vai a voz a minha prece. Quando bebo é porque minto. Quem não mente não esquece. Ó nuvens do dia a dia, ó ameaças do mar, ó volúpias dessa orgia com as contas por pagar. E termino, peço perdão porque estou tão
entusiasmado nisto que me esqueci do PowerPoint. Aqui temos o Couto Viana, o Pedro Homem de Melo, e termino com o António Correia de Oliveira, que foi um grande amigo de Pedro Homem de Melo, se fixou em Sampaio Dantas, amando o Minho e essa terra como se fosse a sua. O soneto Vindima, ficou para o fim de propósito, de grande valor etnográfico, é um retrato fiel da Vindima daqueles tempos. Belo tempo o da Vindima, de cestos, dorna e escada, de enforcados e enlatada, pelos carretos acima. À noite, o bordão e a prima, caninha verde bailada nas pisas da lagarada, entre uvas de rima em rima. Negra como o inferno à adega. A candeia, quase cega, mal nos batia no rosto. Olá, João! É António! Eram sombras do demónio em chamas de vivo mosto. Como vedes, ficou muito por dizer, embora se tivesse dito alguma coisa. Quantas letras de fados ou de canções, quantos outros poemas destes e de outros autores. Um dia, talvez a confraria pense em organizar uma antologia da poesia e do vinho. Valerá a pena. Na minha próxima intervenção, em março, falaremos sobre o vinho na poesia popular. Até lá, muito obrigado e fiquem bem. Muito obrigado, Dr. Maia Marques. Foi notável a sua apresentação e é um dizer. Diz muito bem os versos, não tem que ter vergonha, porque acho que diz muito bem os versos e foi realmente encantador esta sua apresentação. Muito obrigado, em nome de todos. Espero não ter ultrapassado o tempo que me deram. Se ultrapassei foi pouquinho. Mas olha, não se deu por isso. Não se deu por isso. Obrigado. Eu agora vou passar a palavra ao Dr. António Vinagre, que nos vai apresentar a Quinta do Tamariz, que é uma quinta com imensas tradições. Eu estive a estudar alguma coisa sobre a Quinta do Tamariz e fiquei absolutamente surpreendido com um dado que li, que diz que engarrafam vinhos desde 1930. E, portanto, eu vou passar a palavra ao Dr. António Vinagre para nos contar estas histórias todas, estas tradições todas que são muito importantes, porque só conhecendo a história do vinho verde é que nós podemos projetar a história do vinho verde para o futuro. E o seu testemunho, de certeza, que vai ser importante, e principalmente com estes conhecimentos todos que vêm originados aqui na Quinta do Tamariz. Do tamariz. O tamariz, pelos vistos, é uma planta. Pronto, passo a palavra ao Dr. António Vinagre. Muito obrigado. Eu vou então apresentar, antes de mais, queria agradecer à Curebáquica a possibilidade desta presença e felicitá-los pela iniciativa que já vai na segunda edição destes webinars, que é o que nós agora podemos conviver e não de outra maneira. A história da Quinta do Tamariz acompanha, digamos, a história da região dos vinhos verdes. A primeira referência que temos da Quinta data de 1548, porque a propriedade era do rei, era da Ordem de Cristo. Estas terras aqui à volta, a comenda de Fonte Coberta, onde nós estamos, e em 1548 a comenda foi dada a um tal Miguel Castanhoso, que veio cá e fez um relato do que lhe tinham dado. E por isso aparece aqui a referência a esta propriedade, que não tinha ainda nome, mas que já tinha uma adega e tinha vinha, com 100 homens de cava. Portanto, não era propriamente uma pequena propriedade e já se dedicava, portanto, à produção de vinho. Até 1834, a propriedade continuou na Ordem de Cristo, que entretanto foi extinta, mas foi afurada ao longo desse tempo por um António de Faria no século XVI e em 1774 aparece na mão de um Filipe Neri, que era uma pessoa que casou com alguém daqui da família Faria, ainda da família da minha mãe. Em
1896, a família finalmente comprou a quinta, portanto, propriedade plena, na mão de um tal João Rodrigues de Faria, que cultivava a quinta pelos métodos tradicionais. Em 1917 foi vendida a Jaime Pereira Bramão, que era negociante de vinhos do Porto, nessa altura saiu feita da família Faria, e em 1942 foi comprada pelo meu avô Delfim Vinagre, que era de Barcelos e que já era proprietário da Quinta da Portela, ao lado desta, e onde já produzia vinhos e que engarrafava desde os anos 30. Efetivamente, produzia vinhos que eram os vinhos tradicionais, vinhos de verdes, com muito baixo grau, com o que se podia, e engarrafados por métodos, enfim, estava-se a aprender a engarrafar vinho, e depois apareceu com a questão do gás, etc, etc. A quinta, na altura, a plantação da vinha era de bordadura, não era permitida a produção da quinta no campo e, portanto, só em 1982 é que isso foi possível. Nessa altura, o meu pai, já então proprietário, ofereceu uma quinta a mim e a minha irmã, e começámos um processo de reestruturação. Eram os apoios pré-adesão à União Europeia. Havia que escolher os locais, escolhemos a meia encosta, eliminámos a zona baixa e úmida, onde não dava vinhos de qualidade, e escolhemos o sistema de vinha. Foi nessa altura o cordão simples, o cordão a 1,70 m com um só arame, portanto era retombante, talvez dos primeiros que se fizeram na região. Fiz também uma parte na quinta em cruzeta, que era o que se usava nessa altura. E que casta é que nós escolhemos? Escolhemos a casta Loureiro. A casta Loureiro, uma casta com características muito especiais, que gosta muito desta zona da costa. Nós estamos perto do mar, estamos a 20 km do mar, uma grande influência marítima, e onde tem a sua máxima expressão. A sua mineralidade, a sua frescura, o seu aroma, etc., é conseguido aqui nesta zona da costa, entre o Lima, o Cávado e o Ave, onde, efetivamente, a influência do mar é bastante grande. A casta Loureiro, na altura, vinificava-se e engarrafava-se misturada com outra casta, que era a Trajadura. A Trajadura dava-lhe bastante dava-lhe corpo. Entendia-se que o Loureiro teria necessariamente que ter uma casta para esse efeito. Era um volume pequeno, 5, 10%, mas que era necessário. E assim fizemos, portanto, a partir de 83, 84, 85, era assim que nós engarrafávamos o vinho. A partir dessa altura, eu achei que era interessante engarrafar vinho com casta única, portanto, 100%. E fizemos o primeiro Loureiro DOC Vinho Verde em 1986. Ainda tenho umas garrafas poucas desse vinho e não devem estar estragadas. Depois, além do Loureiro, plantámos a casta Arinto, casta Alvarinho já em 95, 96. Plantámos também castas tintas, Vinhão, Borraçal, mais tarde Touriga Nacional. Portanto, fomos acompanhando o conhecimento, a evolução do conhecimento na região. Às vezes corria mal, outras vezes corria bem. O Borraçal correu mal, porque não é uma grande casta. O Loureiro correu muito bem, o Arinto muitíssimo bem, o Alvarinho. O Touriga Nacional, uma belíssima casta aqui na região. E, portanto, fazíamos vinhos varietais, com estas várias castas. E já no fim do século XX, resolvemos fazer lotes. Retomar os lotes, pois nós já fazíamos o Loureiro e a Trajadura, então decidimos fazer Loureiro e Alvarinho, e depois Loureiro, primeiro Loureiro e Alvarinho, Loureiro e Arinto. Depois fizemos Alvarinho, Loureiro. E agora já fazemos Arinto, Alvarinho e Alvarinho, Loureiro.
vinhos que têm potencialidade de envelhecimento. Com as alterações climáticas, nós verificamos que o grau tem vindo a subir, não só por força digamos, do novo sistema de vinha, de vinha mais baixa, mas também o calor aumentou. A zona de meia encosta é bastante seca e dos vinhos de 7, 8, 9 graus que tínhamos no passado, hoje já vamos até um pouco mais, já anda nos 13, 14 graus, com uma boa acidez, mas com um bom grau, um pouco de mais. De qualquer modo, são vinhos que têm uma boca muito boa, têm uma capacidade muito grande de envelhecimento e também, penso, temos feito experiências de vinhos que eu fui guardando, temos o 90 que está ótimo, temos um 84 também está interessante, e outros anos que estão bastante bons. Em todo este processo, nós fomos também pela via da vinha procurar, digamos, cultivá-la de forma integrada. Portanto, fomos diminuindo aos tratamentos, fomos diminuindo digamos, aos pesticidas. Hoje os pesticidas são muito mais amigos da natureza, e, portanto, começaram a aparecer também outros animais, as aves, etc., a povoar a quinta, principalmente aves maiores que afastam as que comem uvas, como sejam o falcão, o milhafre, etc., e que são muito bem-vindos. Quando fiz a plantação da vinha, e, portanto, na meia encosta, sobrou a área do Ribeiro, uma zona de cerca de 10 hectares que nós entendemos que não era adequada para produzir vinhos de qualidade, porque era bastante úmida. E aí plantei uma floresta, nós estamos a ver aqui na fotografia, e que efetivamente também dá um apoio a essa bicharada para poderem permanecer. Portanto, estamos um pouco dentro do que se fala muito da integração da ecologia na cultura. Estes vinhos realmente envelhecem bem. Nós temos um 2013, um vinho grande reserva, grande escolha, 2013, que está muitíssimo bom. Infelizmente acabou na quinta, porque tem uma boa procura. E, por outro lado, temos vinhos que engarrafamos em 2017, em 2018, em 2017, em 2019, ainda não saíram para o mercado. E, portanto, neste momento, na quinta, temos os vinhos que engarrafamos jovem para beber jovem, nomeadamente o Loureiro, e temos os vinhos de guarda, mais das castas Arinto e Alvarinho, mas também com um pouco de Loureiro, e que têm esse objetivo de os deixar evoluir um pouco, quer antes, quer depois do engarrafamento, porque considero que na região há 2 tipos de vinho. Aliás, há 3 tipos. Há o vinho tradicional com gás, que é um vinho que se bebe na praia, e não só. O vinho sem gás, que se bebe jovem, e o vinho sem gás, que se deixa evoluir, que constitui um vinho branco de grande qualidade que se produz na região, de muitos produtores, e que mereceria, e que vai merecer, certamente, uma maior atenção no sentido de lhe permitir transmitir esta excelência de vinhos ao consumidor. Doutora, desculpa, posso interromper só um segundo a sua interessantíssima apresentação. Gosto muito essa separação que agora fez dos 3 tipos de vinhos, é muito curiosa, muito interessante, mas não sei se ia falar ou se esqueceu que também produz aí aguardente não, e espumante. Agora estou a falar de vinhos, para não dar confusão. Eu acho que ainda tenho... De qualquer maneira, o tempo passa, se puder falar rapidamente... Mas ainda estou dentro do meu timing, ainda tenho 3 ou 4 minutos. Sim, senhora, mas gostava muito de saber histórias sobre o resto. Não, com certeza.
Além dos vinhos, portanto, nós temos, eu ia acabar de dizer, que me interrompeu. Bom, portanto, a questão da aguardente vem um pouco de trás. O vinho, como tinha pouco grau, o engenheiro Galhano, que era na altura nosso enólogo, entendeu que era um vinho apto e com boas características para produzir aguardentes. Isto nos anos 1951, e, portanto, resolveu-se fazer destilação de vinhos à maneira de conhaque e armagnac, ou seja, a vinificação dos vinhos sem sulfuroso, expressamente a destilação e, portanto, acabados de fazer e bem fermentados, fazia-se, digamos, a destilação pelo método de conhaque, o método charantês, e esse vinho, esse produto que nós tínhamos, com uma preocupação de qualidade, portanto, não aproveitar muito nem as cabeças nem as caudas, e, portanto, era metido em cascos de carvalho, primeiramente carvalho nacional, já há muitos anos que fazemos com carvalho francês Limousin, e, portanto, esses cascos novos envelhecem com a aguardente, e a aguardente toma características realmente bastante boas na região. Nós temos já fizemos ao longo dos anos vários engarrafamentos, muitos engarrafamentos, e foi evoluindo, até que em 2001 resolvemos fazer um exclusivo de casta loureiro. No passado era normalmente de uvas tintas, e nesse ano fizemos exclusivamente de loureiro. É uma loureira 2001 que está no mercado, ainda agora teve um prémio na Associação dos Canções, teve 93 pontos, e, portanto, uma medalha de ouro, que é esta que estão a ver aqui. E com as aguardentes que nós fomos guardando para envelhecimento, temos uma 40 anos no mercado, que teve 19 pontos nas grandes escolhas, há 2 anos, quando foi engarrafada, e que efetivamente está muito boa. Sou suspeito, mas quem provar pode dizer, tenho muitos testemunhos da qualidade dela, e, portanto, traduz a potencialidade de uma região em produzir aguardentes. Não está muito divulgado, a Comissão promove pouco as aguardentes, mas efetivamente é um produto de excelência desta região e que espero que se continue a produzir e a vender. Elas têm efetivamente junto do consumidor uma boa imagem, do modo geral, as aguardentes de vinho verde. Temos também um outro produto na Quinta, que é o enoturismo. O enoturismo começamos em 1999 e temos efetivamente feito, do modo geral, apresentamos a Quinta, mostra-se, explica-se isto que eu tenho explicado, a história, a vinha, os métodos de fabrico, etc. Dá-se a provar os vinhos e é uma forma muito boa das pessoas perceberem e compreenderem melhor, e tem a possibilidade também de comprar o vinho na nossa loja, o que está sempre aberta, de segunda à sexta e ao sábado de manhã, e que, portanto, é uma forma de comprar vinho, conhecendo as pessoas, conhecendo a origem, etc., como podemos explicar. E, portanto, não sei se acabou-se o tempo. Só um toquezinho no espumante, não chegou a referir. Não é de vinho verde. Nós classificamos o vinho espumante para vinho espumante de qualidade. Sim. Está dentro da Comissão da Confraria do Vinho Verde, eu não costumo falar do espumante. Uhum. Mas é um espumante feito do método de conhaque, de champanhe. Champanhe, com as castas que fomos apurando. Neste momento o branco é feito de casta arinto, o rosé de Tauriga Nacional, o tinto tem menos procura, fazemos com vinhão, mas também agora devemos fazer com Tauriga, enfim, nós temos aqui vinta estruturada, a Quinta tem 30 hectares e desses 16 estão com vinha. E, portanto, predomina o loureiro, o arinto, o alvarinho, e os tintas andam 1 hectare e tal.
Por último, gostava de voltar um bocadinho atrás. Entretanto, não sei se haverá perguntas dos assistentes, mas eu gostava de saber se tem alguma ideia de que, nesses idos anos 30, que tipo de vinho é que engarrafava? Era só tinto, não? Ou também tinha branco? Tinha branco, sempre houve branco. Sim. Havia tinto e branco. Eu lembro-me até do meu avô, quando ia à Espanha, levava garrafas de vinho. Era sempre uma torrada na alfândega. Ia para lá, toga com o vinho debaixo do braço. E era o que ele bebia. Portanto, o vinho não era um vinho bem feito, era um vinho com as castas que havia na altura. Havia Rabigato, havia Azal, havia Loureiros, e isso não existia, não é? Haveria coisa pouca, não sei se o Loureiro já andava disseminado a esse ponto. Mas eram vinhos tradicionais, verdes, quem bebeu nessa altura tem conhecimento. Eram castas que amadureciam pior. Nós, ao selecionarmos as castas, também arranjamos castas que se amadurecem mais rápido, mais cedo. De qualquer modo, também tínhamos espadeiro. Eu lembro-me de um espadeiro que era meio adamado, Casa de Landeiro, que era bastante bom, e que era feito de casta espadeiro. Para as aguardentes, até na altura, plantou-se o Niblon, que aqui chama-se douradinha. Essa douradinha, eu lembro-me das ramadas de douradinha, que eu, na estruturação deitei abaixo, o vinho não passava dos 8 graus nos melhores anos, mesmo na zona mais seca da Quinta, nos altos, e mesmo assim não passava dos 8 graus. Mas desfazia sem... Era ótimo para aguardente. Foi o Galhano que indicou, etc. De qualquer modo, nós tínhamos vinhos tintos para isso, não nos interessou, efetivamente, a douradinha. Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigado pela sua apresentação. Naturalmente, se houver alguma pergunta... site quintadotamariz.com e estará lá bastante informação. Não se importa de repetir, que não se ouviu bem. quintadotamariz.com. Aí tem informação. quintadotamariz.com. E aí tem todas as informações, até para comprar, etc. E, portanto, é uma... Muito bem. Muito obrigado, Sr. Doutor. Não sei se alguém quer fazer perguntas ou se guardamos para o fim. Se não houver, eu passaria então à segunda apresentação, que é da Caroça Wines. Vamos falar com o Tiago Carvalho, que é um dos filhos do proprietário, do Joel Carvalho. É um projeto relativamente recente, mas com imenso potencial e com imensa energia. Eu gostaria então que o Tiago fizesse a apresentação do projeto. Boa tarde. Agradeço o convite da Confraria dos Vinhos Verdes. O meu nome é Tiago Carvalho, sou o representante dos vinhos Caroça, uma adega familiar que se situa no Vale do Rio Lima. Este negócio começou em 1989 com o casamento dos meus pais e pronto, e o meu pai ao herdar a minha mãe ao herdar os terrenos. O meu pai decidiu plantar vinhas, o meu pai, o Manuel Joel Alves Carvalho, decidiu plantar vinhas nos terrenos herdados. Numa fase inicial, o vinho era feito para consumo próprio e para vender aos amigos e aos vizinhos lá na nossa freguesia. Mais tarde, começou a comercializar e criou a marca Caroça. Caroça, que era o termo utilizado, o nome utilizado às capas de junco que os pastores utilizavam nas montanhas para se proteger da chuva e do frio. Exato, essas capas. Esta é ela. E curiosamente eram os meus avós do lado da minha mãe que fabricavam essas capas lá na nossa freguesia.
Hoje em dia temos vinhas ao longo do Vale de Lima, temos em Viana do Castelo, Ponte Lima, Arcos de Valdevez, estamos totalizando 36 hectares. Produzimos nessas vinhas as castas Loureiro, Arinto, Trejadora, Alvarinho e nos tintos o Vinhão. Essa superfície é nos Arcos de Valdevez, é a nossa maior superfície, tem 16 hectares, fica na freguesia de Tábora, Arcos de Valdevez. E aqui nesta parcela temos o nosso Alvarinho, que são cerca de 3 hectares de Alvarinho, e o resto é Loureiro. As nossas marcas, hoje em dia temos o Caroça e duas marcas de vinho, o Caroça e o Gleba. O Caroça atualmente é a nossa gama superior, a gama das monocastas, onde temos o Caroça Loureiro, que ganhou há uns anos atrás um prémio, uma medalha de ouro no concurso em Ponte Lima. Temos o Caroça Alvarinho, temos o Caroça Vinhão e temos o Caroça Rosado, que é um rosé feito com uvas de vinhão. Na gama inferior, o Gleba, temos o Gleba branco e o Gleba tinto. E futuramente vamos tentar adicionar à nossa gama gamas superiores, vinhos já de um patamar superior. Hoje venho apresentar o Caroça Loureiro. O Caroça é o nosso vinho mais vendido. Este vinho já exportamos para a Noruega. É um vinho cítrico, floral, fresco, com cerca de 12 graus normalmente. Este ano talvez ande nos 12,5. E pronto, e é isto. É a minha apresentação. Muito bem. Eu quero agradecer ao Tiago Carvalho e pergunto se há alguma pergunta dos circunstantes. Se não, eu gostaria de perguntar ao Tiago Carvalho, em termos de comercialização, onde é que poderemos adquirir este vinho? Ok, é assim, o comércio, nós temos aqui na região, temos o comércio direto, ou vendemos diretamente aqui aos restaurantes, e assim, por isso que nesta altura está assim meio parado. Mas as lojas da especialidade aqui, garrafeiras aqui na zona, conseguem encontrar o nosso vinho nas nossas instalações, na nossa adega. E depois, só no sul do país, no Algarve assim, é que temos lá um distribuidor que consegue meter em várias lojas. Uhum. Tem algum vinho o chamado vinho tradicional com gás e com... A nossa gama é assim, nós estamos a tentar diferenciar isso. Temos a nossa gama inferior, o Gleba, que já é um vinho mais gasificado. E as nossas gamas superiores, vamos tentar eliminar a adição de CO2. Pronto, dentro daquela linha que nos falou o Dr. António Vinagre, a região é rica e é diferenciada e tem vários tipos de vinhos, cada um tem o seu momento de consumo e cada um poderá ter as suas preferências. Isto torna a região ainda mais rica. Pronto, eu pergunto... Posso só fazer uma pequena intervenção? Não é propriamente uma pergunta, mas é essencialmente um comentário. As coisas bem embrulhadas são melhor consumidas. E eu hoje fiquei contente por ver dois tipos de rótulo. O de Tamariz, um rótulo mais clássico, o da Caroça, na minha terra, aqui na Maia, Croça, não se lê o A, mas ambos, portanto, um pouco mais, digamos, moderno,
mas ambos utilizando uma imagem clássica que define automaticamente. A gente olha para a prateleira e vê ali a caroça, olha para a prateleira e vê a Quinta do Tamariz, ou a Casa do Tamariz. Portanto, acho que estamos a melhorar, não só nos vinhos, mas também nos rótulos, também no design. E já agora, antes que o grão-mestre pergunte isso no fim, eu queria desafiá-los a propósito de uma crítica não é crítica, que eu faço sempre aqui, que é a questão dos preços. Semana passada não se perguntou preços, hoje também não se perguntou preços, mas eu gostava de vos desafiar para o seguinte: vocês vão à internet, procurem Restaurante Alma, passa publicidade, que ele aliás neste momento está fechado. Restaurante Alma. Vão ver a lista de vinhos que está lá com os respectivos preços. E pasmem, se alguém sofrer do coração, tem que ler aquilo devagarinho, sobretudo a parte dos preços. E depois perceber como é que é possível que vinhos, alguns dos quais nós ouvimos aqui falar e vimos aqui os preços, estejam nessa carta de vinhos a esse preço, eu não diria proibitivo, diria escandaloso. Pronto, era só esta chamada de atenção. Muito obrigado, desculpem o tempo que vos roubei. Alguém quer comentar isto? Não. Eu ia pedir, só desculpe. Sim. Boa tarde, eu também, mais uma vez, retomando as palavras do meu querido professor José Maia Marques, eu chamo-lhe assim, portanto, vai ser sempre o professor Maia Marques, que me conheceu há 37 anos, menino e moço. Enfim, lembro das aulas dele praticamente todas e a memória não é um apanágio. Mas sobre os preços, eu acho que eu sou um bocado um caloeiro aqui, apesar de já ter 11 anos na confraria, mas como vivi na China, no Oriente e tenho andado a correr o mundo, este ano estou assim mais a entrar. Mas o que eu vejo e o que eu sinto, acho que os preços do vinho verde, em geral, estão abaixo do real valor. Como consumidor, não sou produtor, eu não me importaria, graças a Deus, de poder pagar um pouco mais por vinhos que considero de uma valia muito boa e que tem vindo a crescer, que tem vindo a melhorar imenso. Eu conheço a Quinta do Tamariz num dos congressos do vinho verde, muito bem recebidos pelo Dr. Vinagre, e recordo, e é uma das quintas que tem uma memória muito vívida, e aprecio também os vinhos. Não conheço ainda da caroça, mas vou experimentar como todos aqui, mas acho e considero que deveria haver uma política. Eu não quero estar a fazer política, nem nenhum lobby, nem pressão, mas já que no meu juramento opto sempre um vinho verde, apesar da minha família ser duriense e produtora de vinho maduro tinto, digamos assim, mas é engraçado, mas sou um grande defensor e opto sempre em honra ao juramento que fiz, portanto, palavra juramentada, palavra honrada, mas acho que os vinhos verdes, de qualquer casta, qualquer variedade, e perdoem-me a minha falta de vocabulário enológico, estão abaixo, quer nos pontos de grossistas de retalho, no supermercado, quer até no preço final, ou até nos restaurantes, mereciam um pequeno aumento de preço por uma questão até de justiça e também por uma questão de atribuição de real valor e o trabalho que também, naturalmente, como sabem muito melhor que eu, merece. Portanto, isto é a minha nota e também já agora gostava de saudar ambas as apresentações, gostei muito, e também do meu professor José Augusto Maia Marques, que gostei muito de o ouvir declamar, é um dizer, portanto, gosto sempre de o ouvir, se me permitem estar a utilizar categorias pessoais e subjetivas. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, eu falo. Então, o nosso ilustre grão-mestre vai falar. Por saudar aqueles nossos confrades que aparecem hoje aqui pela primeira vez e que eu desafio para dizerem qualquer coisa. O confrade Zé Gomes e o João Miguel Rodrigues, que eu acho que deviam dizer. Temos aqui o Alberto Meirelles, mas esse é
é do Sim. esquecimento da terra, é do rio do esquecimento, e ele não se esqueceu de Ponte Lima, do Foi Letes. só, Sr. Grão-Mestre, só foi um esquecimento da hora. Não, mas você nunca se esquece. O rio não deixa. Ficou demonstrado na lenda do Rio Letes que, de facto, o rio, afinal, não serve para nos esquecermos da vida. Né? Olha, oxalá que a gente precisava de esquecer agora muitas coisas. Mas eu não sei se o José Gomes quer dizer alguma coisa. O que é que foi? Sim, eu posso, Foi posso, até nós. sim, posso dizer algo? Pois eu estou-lhe a pedir até, e ao Sim, José muito bem, muito bem. é a primeira vez que os temos aqui. Diga. Sim, eu começaria por dizer que o primeiro contacto com a confraria foi há 2 anos, há 2, aqui na escola em Vila do Conde de Turismo, em que tivemos a presença da confraria e também tivemos o patrocínio do Dr. António Vinagre com os seus vinhos. E era um bocadinho uma pergunta que era, tem realmente mais até para o Dr. António Vinagre, porque as rotas dos vinhos, há quem se queixe que não produzem muito efeito. E se é porque as pessoas não se dirigem à quinta, precisam de mais motivos, como é que sentia o Dr. António Vinagre se as rotas tivessem apoio ou das câmaras, ou se várias quintas se juntassem para atrair mais pessoas? Porque realmente eu gosto imenso da região, portanto vinha verde porque a região é verde, e era era isso que eu deixava. E obrigado também pela palestra. Posso dizer alguma coisa? O nosso confrade José Miguel Rodrigues quer agora dizer alguma coisa? Boa noite. João Miguel Rodrigues, permita-me a correção. Boa noite, muito obrigado por a oportunidade de estar aqui. Eu vim assim um bocadinho à descoberta, aceitei o convite da Comissão dos Vinhos Verdes por e-mail para estar aqui e ouvir a apresentação destes vinhos. E agradeço imenso. Gostava só de acrescentar uma coisinha que o Vítor Teixeira disse, que realmente eu concordo, o vinho verde está a precisar de levantar aqui um bocado os preços, mas é importante perceber que esses preços têm que ser bem distribuídos, não é? E completando também o que disse o José Marques, o que está a acontecer é que realmente os restaurantes estão a ficar com essa margem toda, e depois os produtores que realmente se esforçam muito durante o ano todo e estão um ano inteiro à espera de uma produção, acabam por ficar com uma parte muito pequena e certamente mereciam mais. Por isso, pronto, muito obrigado por o convite, pelas apresentações, e boa noite a todos. Muito bem. O doutor Mário Correia, o doutor António Vinagre tem que responder à pergunta que o confrade José Gomes fez. Ia responder a várias perguntas, posso? Pode. Por favor. Pronto. A primeira questão que puseram foi a questão do preço. O preço no restaurante, efetivamente, é escandaloso. Foi o Dr. Basílio Horta, quando foi secretário de Estado, que acabou com as margens e permite, de facto, que haja uma exploração enorme do consumidor nesse ponto. Hoje, para andar para trás, já não vai, efetivamente estamos numa economia livre. O problema é que o consumidor tem que bater o pé, não é? Se é caro, não bebe. Agora, o caro é relativo porque, efetivamente, o restaurante compra barato e vende muito caro. Portanto, se as pessoas exigissem ao restaurante, o senhor não tem um vinho aceitável a um bom preço, nós não vimos ou não bebemos, e é o que acontece muitas vezes, é um grande travão ao consumo na restauração. Nós não fazemos vinhos baratos, efetivamente, o mais barato custa, preço ao público, 3,60, o mais caro está com 15 euros neste momento. Efetivamente, procuramos consumidores que gostem e que estejam disponíveis para pagar. O grande problema dos preços na região dos vinhos verdes é que há quem venda uvas baratas e vinhos muito baratos. Efetivamente, o vinho verde clássico
tem uma imagem de que tem que ser necessariamente um vinho barato. Mas se for um vinho de outras regiões, um vinho branco mesmo que seja, efetivamente tem um preço superior. O que nós queremos com isto de separar o clássico do vinho de qualidade não gasoso é efetivamente procurar um pouco imagem de preço que permita subir os preços. Agora, são duas coisas. Uma é o preço de venda na quinta, outra é o preço na restauração. Eu, por mim, falo, quando quero um bom vinho do Douro, ou do Verde, ou do Alentejo, ou que acolá, compro e bebo em casa. E no restaurante bebo água. Portanto, é o que eu faço. Efetivamente, não tenho alternativa. Isto sobre preços. A questão das rotas prende-se também com isto. Efetivamente, o consumidor, se for às quintas, pela rota, conhece e pode comprar a um preço muito mais interessante. Comprar vinhos, eu tenho vinhos exclusivamente na quinta, à venda na quinta, nomeadamente o espumante agora também tem distribuição, mas efetivamente durante muito tempo só se vendia na quinta. E é uma forma de conhecer e de ir. Agora, não há o hábito, como há na Alemanha, como há em França e na Áustria, principalmente na Áustria, de comprar vinho nas quintas, nas propriedades. É o que somos, efetivamente, os hábitos criam-se, dificilmente é preciso promover. A Comissão dos Vinhos Verdes tem feito algum esforço ultimamente em favor das rotas, efetivamente, mas depois veio a pandemia e parou tudo. Está tudo parado e vamos ver como é que vai retomar. Espero que depois, podendo ser de casa, as pessoas tenham mais vontade de ir até aqui e acolá e que visitem as quintas. Efetivamente, as quintas, há muitas, já há bastantes quintas espalhadas pela região que têm enoturismo e é uma forma, de facto, interessante de visitar. Tínhamos as caminhadas, não há caminhadas. Tínhamos as provas, não há provas, está tudo parado. Mas vai-se criando esse hábito, pouco em pouco. Temos que fazer isso. E é por isso é que nós fazemos, engenheiro Manuel Vieira, por isso é que nós fazemos estas amostras do vinho virtuais, não é? É para aguçarmos o apetite para o futuro que aí vem a vir, não é? A nossa confraria fazia muitas visitas a quintas, visitámos várias vezes a Quinta do Doutor Vinagre, não é? Onde fomos muitíssimo bem recebidos. Agora, infelizmente, não é possível. Não é? Olha, ali o nosso amigo Zé Gomes falou da escola dele. Eu recordo que nós fomos fazer uma visita à sua escola de hotelaria, ali de Vila do Conde. Já lá fomos mais que uma vez. Gostamos muito de ir lá contactar convosco, com as pessoas, com os alunos. É ali que se ensina muito sobre também o vinho, o vinho verde. O nosso amigo Alberto Meireles, eu não sei se ele quer dizer alguma coisa, não é? Ou não quer? Se quiser, aproveita agora. Desculpa, Sr. Mário Correia, peço desculpa, estava aqui à procura do botãozinho para ligar o som. Já ligou. Porque antes disso tinha estado à procura de um botão em que se levanta o dedo, mas não encontrei. Então? Melhores técnicos de informática. Não, faria apenas um pequeníssimo comentário no seguimento, quer da intervenção do Dr. António Vinagre, quer do Sr. Engenheiro Manuel Vieira, e que tem exatamente a ver com os preços. É que, de certa forma, e eu estou à vontade, porque eu sou o exemplo ainda sobrevivente do verdadeiro sucesso comercial. Tendo uma mini ou micro dimensão, eu escolho os meus vinhos essencialmente em restaurantes. E, naturalmente, nos restaurantes que eu frequento com alguma regularidade, onde eu vou comprar a 3x aquilo que vendia 1. Grosso modo, mas pronto. Mas não me questiono isso. Esta pandemia, e essa parte é que talvez me preocupe mais, a nós produtores de vinho verde causa um impacto negativo muito maior do que aquele que causa nas outras regiões. E tem a ver com o seguinte, é que os nossos vinhos, pelas suas características próprias,
não tem ou tem uma reduzidíssima capacidade de armazenamento. Ou seja, nós temos que vender vinhos do ano e, de facto, os vinhos da colheita de 2019 acabaram por levar uma pancada brutal e os vinhos da colheita de 2020, que estão aí para ser lançados, por exemplo, no meu caso, tenho uma aposta essencialmente no vinhão. O vinhão está muito associado no lançamento à época da lampreia. Ora, nós levamos aí, perdão a expressão, uma pancada brutal relativamente ao vinhão da colheita de 2020. E, portanto, temos esse problema que é praticamente quase insolúvel. Os preços, de facto, verifica-se que com o elevar dos preços, e que era absolutamente justo, mas eles vão sendo elevados. Mas quem menos beneficia desse incremento de preços é o produtor. Ao produtor não chega praticamente incremento nenhum, ou mais-valia nesse preço. É uma pena, mas é o que tem acontecido. Questão, finalmente, e dando uma ideia talvez um bocadinho mais alegre para sair de uma certa tristeza que esta situação nos causa, eu recordo-me de uma história muito engraçada, passada há muitos anos, contada pelo meu pai quando era presidente da Comissão de Viticultura, aqui da região dos Vinhos Verdes. Estava uma vez a jantar no Estoril Sol e ficou completamente escandalizado com o preço de um vinho qualquer. E quando regressou ao Porto, pediu para a fiscalização passar lá e ver o que se passava com os preços. Porque na altura havia um incremento qualquer que não podia ser ultrapassado, o dobro do preço. E eles deram uma explicação muito simples e enrolaram completamente os fiscais que lá foram, porque quem fornecia ao hotel Estoril Sol era o Casino, que por sua vez que já comprava os vinhos a um fornecedor que era uma outra empresa deles a um preço perfeitamente bárbaro. E assim seguiam de escala em escala até conseguirem que em cada um deles justificava o perfeito cumprimento da regra do aumento de preço. E pronto, e quanto ao preço, era o que eu tinha para dizer e contar. Muito obrigado. Olá. Chegou agora a Dona Manuela Camisão. Viva! Grão-mestre, Diga. eu só queria gastar mais um minuto do seu tempo para lhe dizer o seguinte. Na lista de vinhos que referi, a entrada dos vinhos verdes começa com 12 euros e 14 euros o copo. Aí o copo. O copo. Porque se formos depois para o branco, verde, branco, começa com 47 e acaba em 94 euros. O copo? Não, aí já é a garrafa. Também era o que faltava que fosse... Não digo nada. Não é? Portanto, é só para nós vermos, como dizia ainda agora muito bem, quer dizer, a diferença entre o X e o 3X, aqui não é 3X, deve ser para aí 10, não é? E onde é que se perdem os outros X todos? Porque chega a certa altura, eu acho que isto começa a ser, raia de facto o escândalo. É o escândalo. Ora bem, nós estamos aqui quase a 1 hora, já passa de 1 hora. O nosso confrade Ralf ainda não disse nada. Eu só quero que ele diga 2 coisas, vocês vão ouvi-lo. Ele é uma simpatia, este nosso confrade. Obrigado, senhor Grão-mestre. Um dia destes, eu, como alemão, também gosto muito do vinho verde. Também vejo os preços. Os preços, claro, são uma decisão do cliente. Eu vejo o preço do Prosecco, que eu sempre gostaria mais do vinho verde. Eu gosto até mais o vinho verde com gás, quer dizer, para mim mais valiosa. Os meus amigos, quando o vinho verde não tem gás, dizem, Ralf, o que é isto? Eu quero este outro vinho verde que me ofereceste. Isto, claro, será uma coisa de marketing.
eu estou a preparar, isto é entre nós, eu estou a chamar empresas alemãs para se estabelecerem em Portugal, porque o grande negócio agora é o negócio de business process outsourcing. Isto é que, uma vez, infelizmente, os vossos grossistas e importadores vão, infelizmente, desaparecer. Já não vale a pena, já não há esta ligação, já não vai funcionar assim. Vai haver mais vendas diretas. E vendas diretas quer dizer, o alemão está a ver uma garrafa bonita e não sabe o que é vinho verde, não sabe o que é Portugal, não sabe o que é saber mais, está interessado. E depois vai haver uma pequena informação. Por favor, caro cliente, temos turismo em casa, pode nos visitar com os seus pais, somos preparados para turismo adaptado, também somos preparados para fazer férias com cães. Estamos a produzir vinho verde, que é fantástico. Temos o nosso canal de Spotify, pode ouvir a nossa música, pode ouvir poemas, a literatura traduzido pelo alemão, claro. Até temos poemas árabes sobre vinho, que ninguém conhece, claro, vocês sabem. Mas em Alemanha é pouco conhecido. E desta forma vamos fazer. Call center. Eu nunca quis trabalhar em call center. Um amigo meu disse, Ralf, tens que tentar. Call center hoje em dia não é o que tu pensas. É mesmo assim. Há 100 mil pessoas a trabalhar em Portugal num call center. E isto, hoje em dia, são vendedores. Devíamos ter vendedores de vinho que todos vocês juntos, vão se juntar e vão dizer, temos aqui o número customer service, vamos enviar cartas de aniversário e coisas, surpresas. Vamos explicar aos alemães como beber, porque os alemães não sabem como se bebe vinho do Porto, por exemplo. Acham vinho do Porto é só para pudim, barato, custa. Não é assim, claro, mas eles não sabem. E vinho verde é a mesma coisa. Um dia destes. Por causa disso estou aqui, estou a ouvir, estou a aprender, estou a fazer amizades, estou a provar de vez em quando. Vamos continuar a tê-lo aqui entre nós. Eu queria, aproveito para cumprimentar a Dona Manuela Camisão, a nossa confrade, que tem uns vinhos excelentes, ela vai apresentar dentro de pouco tempo, mas nós temos que acabar. Eu quero cumprimentar todos os que aqui estão a ver e a assistir a esta sessão, aos produtores que fizeram aqui belíssimas apresentações, e ao professor José Marques, que nos deliciou. Ele dizia que não era um dizer, não é. Ele se calhar não sabe, ou se calhar até sabe. Mas eu acho que isto dá um toque muito interessante a estas nossas apresentações de vinhos, que não são só dos vinhos. Aproveito para vos dizer que estas nossas apresentações estão a ser gravadas e vão aparecer agora no YouTube. Dentro de umas 2 horas já podem visitar o YouTube para ver o que é que aqui se passou. E mais uma vez, eu quero agradecer à Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, da pessoa do Dr. Manuel Pinheiro, o facto de estas nossas sessões estarem a ser divulgadas previamente, o que faz com que nós estejamos a ser vistos por muito mais pessoas do que estávamos até agora. Não é? Muito obrigado mais uma vez a ele. Gonçalo Magalhães. Hã? Está aí o Gonçalo Magalhães da Comissão de Viticultura. Mas eu só, há bocado, falei das pessoas Bom dia. que têm a vida. Este é um velho amigo, Gonçalo Magalhães. Mas pode terminar. Eu não quero cortar a palavra de ninguém, nem a da Dona Manuela Camisão, nem a si, Gonçalo. Se quiserem dizer alguma coisa, digam, para encerrarmos a sessão, não é? Não, eu não tinha assim nada de especial para dizer que me tornei um fã destas provas por Zoom, que acho muitíssimo interessantes, e agora não tenho perdido nenhuma destas sessões à quarta-feira. Portanto, apenas saudar e felicitar
a confraria, na pessoa do grão-mestre, Dr. Mário Cerqueira, do Dr. Engenheiro Manuel Vieira, pela organização e que continue, esperemos que isto continue sempre e com novas aportações, estou a ver aqui uma cara nova, o Sr. Ralph Volken, né? Que é um novo estreante nesta matéria, que nos pode ajudar também com muitas sugestões novas, né? Muito obrigado. Ora, Dona Manuela, quer dizer alguma coisa ou não? Peço desculpa de ter entrado tarde, vim apenas participar e ouvi-los. Tenho sempre muito gosto em ouvir as histórias, o que apresentam. É evidente que é tudo positivo e estas reuniões à distância são sempre positivas e espero que continuem cada vez com mais gente. Ora bem, nós quero agradecer ao Engenheiro Manuel Vieira, também da direção, e sobretudo ao professor Gonçalo Maia Marques, que está ali naquele cantinho superior direito, que teve a amabilidade de pôr no ar as telas partilhadas, sincronizando com as apresentações das pessoas, e que está sempre aqui conosco, não é? E eu mais uma vez acho que o professor Zé Marques uma apresentação colossal, pá, não é? É verdade, dou-lhes meus parabéns e fico muito contente e muito feliz por o ter ouvido. A Dona Manuela Camisão tem aquele seu vinho da sua avó, da sua... Como é que ele se chama? É o... Lady Laura. Lady Laura, pá. Esta senhora tem um vinho que se chama Lady Laura, pá. A garrafa é lindíssima e o vinho também é muito bom, pá. É um vinho feminino, mas qualquer homem gosta de beber. Meus caros amigos... É branco ou tinto? É branco ou tinto? É branco. É branco. É branco. Pronto. Estão aqui ao lado. Ela qualquer dia aparece aqui com ela. Tiago, Caroça, a propósito, eu vivi muitos anos em Barcelos, diz na região do Minho, diz caroça ou croça. Eles acham que são expressões equivalentes. Ora bem, meus caros amigos, temos que não há bem que sempre dure, eu costumo dizer isso. Temos aqui o professor Vítor Teixeira, que também dentro de dias nos vai aqui deliciar com muitas coisas. Eu ouvi dizer, agora falar do vinho, não sei onde, dos árabes ou não sei o quê, onde ver artigos sobre o vinho e os árabes. Eles dizem que não bebem vinho, não bebem às claras. Não é? Debaixo da manga não é pouco. Mas, meus caros confrades, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Nos despedir, temos que nos... Até à próxima, 2 a 8 dias estamos aqui. Não se esqueçam Até à próxima. no YouTube. Obrigado. Até à próxima. Obrigado pela sua participação.